Minha professora tentou tirar minha perna protética na aula porque achava que eu estava fingindo. Uso uma prótese desde os 9 anos, depois que um câncer ósseo levou minha perna real. No ensino médio, já estava acostumado a explicar para novos professores, mostrar minha documentação médica e seguir em frente. A maioria dos educadores era compreensiva e solidária, mas a senhora Henderson, nossa substituta de longo prazo para a biologia AP, foi diferente desde o primeiro dia. Ela ficava fazendo comentários sobre como os jovens de hoje fingem tudo para receber tratamento especial, e me encarava sempre que eu usava o elevador ou levava mais tempo nas transições entre as aulas. Tentei mostrar meu plano 504 e registros médicos, mas ela apenas revirou os olhos e murmurou algo sobre papelada conveniente. O ponto de ruptura veio durante uma prática de laboratório. Eu estava trabalhando na minha estação designada quando ela se aproximou com aquela expressão presunçosa. Ela sussurrou que já havia lidado com estudantes em busca de atenção antes, e que minha pequena encenação não estava enganando ninguém. Expliquei novamente que minha prótese era real, até ofereci mostrar o ponto de encaixe, mas ela apenas sorriu friamente. Prove então, disse alto o suficiente para os estudantes próximos ouvirem. Se é real, você não se importará que eu verifique. Antes que eu pudesse reagir, ela agarrou minha perna protética e puxou com força, tentando tirá-la como se fosse uma peça de fantasia. A dor foi excruciante quando o encaixe torceu contra meu coto. Eu gritei e caí para trás, derrubando equipamentos de laboratório enquanto ela continuava puxando, convencida de que simplesmente sairia. A turma inteira parou de trabalhar. Vários estudantes começaram a gritar comigo, mas não era indignação. Não era porque viram a cena absurda que acabara de acontecer. Era porque achavam que eu estava sendo dramático. Ele sempre exagera. Ouvi alguém murmurar. Lá vai ele de novo querendo atenção, disse outro. Meu coração batia irregularmente. Não apenas pela dor física, mas porque percebi que naquele momento exato, tudo o que havia vivido nos últimos anos, todas as lutas silenciosas, cada cicatriz, cada passo doloroso, estava sendo descartado como se fossem mentiras teatrais. Eu ainda estava no chão quando a senhora Henderson soltou minha perna com um suspiro irritado, como se eu fosse o problema, como se ela tivesse sido enganada e agora estava embaraçada por não conseguir provar sua teoria conspiratória. Ela se abaixou, ajeitou a blusa como se nada tivesse acontecido e, com completa calma, disse: "Você pode retomar a atividade." Foi apenas um mal-entendido. Eu estava tremendo, por dentro e por fora. A dor no encaixe da prótese me fez suar frio, mas era o ódio queimando na garganta que me impedia de gritar. Fiquei ali no chão, cercado por tubos de ensaio quebrados e olhares indiferentes. Ninguém veio me ajudar. Ninguém estendeu a mão. Com esforço, me levantei mancando e saí da sala sem dizer uma palavra. Atravessei o corredor quase vazio até a enfermaria, onde a secretária apenas me olhou de cima a baixo e disse que a enfermeira estava no almoço. Voltei para casa naquele dia com a prótese mal ajustada, sentindo uma dor aguda que me fazia cambalear. Mas era menos que a dor da humilhação. Passei a noite acordado. Lembrei do hospital, dos dias em que aprendi a andar novamente, dos olhares de pena nos corredores, das vezes que colegas riram pelas minhas costas porque minha perna fazia um clique metálico quando eu pisava. Lembrei da minha mãe chorando escondida, com medo do que seria do meu futuro. E agora? Agora uma mulher adulta, uma educadora, havia tentado remover minha perna à força na frente de 30 testemunhas e ninguém fez nada. No dia seguinte, não fui à escola. Na verdade, passei o dia inteiro reunindo tudo o que tinha. Cópias do meu plano 504, relatórios médicos, a carta do ortopedista explicando o modelo da prótese e tipo de encaixe. Procurei vídeos, registros, tudo que pudesse servir como prova. Naquela mesma tarde, minha mãe chegou do trabalho e me encontrou no sofá, com uma pasta cheia de documentos no colo. Contei tudo a ela, cada detalhe. Ela ouviu em silêncio. Apenas moveu os dedos nervosamente e respirou fundo a cada nova informação. Quando terminei, ela se levantou devagar e disse apenas: "Vamos acabar com isso." Na manhã seguinte, estávamos na sala da diretora. A diretora, Sra. Mitchell, parecia não saber o que fazer. Olhava de um papel para outro, tentando manter a compostura. Quando minha mãe exigiu a presença da Sra. Henderson, a diretora hesitou. "Ela está com uma turma agora. Posso chamá-la quando a aula terminar?" "Não. Você vai chamá-la agora. Ou vamos direto para a imprensa com isso." A palavra imprensa teve o efeito esperado. 3 minutos depois, Henderson entrou na sala como se nada tivesse acontecido. Sentou-se na frente de mim, e minha mãe, com aquele mesmo olhar frio,
cruzando os braços. Se estamos aqui por causa daquele pequeno mal-entendido, você tentou arrancar a perna do meu filho na sala de aula, disse minha mãe com uma calma assustadora. Ele tem ferimentos no coto. Vai precisar ajustar o encaixe da prótese e pagar um técnico particular. E além disso, foi humilhado na frente da turma inteira. A diretora pigarreou. Talvez possamos encontrar uma forma de resolver isso internamente. Não será interno, respondeu minha mãe. Já contatamos um advogado. E eu mesma enviei um e-mail com todos os detalhes para o conselho escolar, com cópias para o departamento de educação e 2 jornais locais. Henderson empalideceu. Foi a primeira vez que a vi desviar o olhar. Mas isso foi apenas o começo, porque a administração podia fingir que queria resolver, mas a verdade é que escolas públicas vivem para proteger sua imagem. 3 dias depois, uma nota oficial disse que a escola estava investigando os fatos e não podia comentar até o processo interno concluir. Henderson continuou ensinando, e os estudantes... Bem, a maioria apenas achou que eu havia sido dramático demais e agora queria aparecer na televisão. Mas eu estava preparado. Um amigo do meu primo era jornalista de um grande blog estudantil. Mostrei tudo a ele. As fotos, os documentos, o áudio que gravei acidentalmente no dia do laboratório. Sim, felizmente meu telefone estava gravando quando ela disse que já havia lidado com estudantes que fingem antes. 2 dias depois, o vídeo estava online. Professora acusa estudante amputado de fingir e tenta remover prótese em aula. A manchete era sensacionalista, mas verdadeira. A comoção foi imediata. Em poucas horas, o vídeo estava no Twitter, stories do Instagram, grupos de pais, canais do YouTube de comentaristas adolescentes. Pessoas de todo o Brasil enviando mensagens de apoio, indignadas com a história. E então, a escola não teve escolha. Henderson foi suspensa. Depois, demitida. A diretora tentou fazer uma declaração vaga, dizendo que a escola não tolera atitudes discriminatórias, mas era tarde demais. A mídia local cobriu tudo. Fui convidado para entrevistas, participei de uma discussão sobre capacitismo e meu Instagram explodiu com seguidores. Mas o que realmente me marcou não foi a fama temporária. Foi quando um menino mais novo veio até mim no refeitório e disse: "Obrigado por não deixar ela te derrubar. Eu uso prótese no braço e estava com medo de ir às aulas de educação física. Agora vou." Sorri pela primeira vez em semanas, porque no final, meu grito foi ouvido. Mas essa foi apenas a primeira parte. A verdadeira vingança ainda estava por vir. Marei. O sistema reage. Por mais que a demissão da senhora Henderson tenha sido um marco, não foi suficiente. Não para mim. Porque mesmo depois de tudo aquilo, os vídeos, os depoimentos, a comoção online, nada havia mudado dentro da escola. Os olhares de soslaio continuavam. Os sussurros nos corredores. E pior, alguns professores agiam como se eu fosse o problema. Uma vez, ouvi o professor de história comentando com outro professor: "Não consigo dar aula com tranquilidade com essa cultura do cancelamento. Qualquer coisa vira escândalo agora." E então eu entendi. Eles não estavam arrependidos. Estavam com medo. E não era de mim. Era do que eu representava. Um estudante que ousou reagir, que ousou expor, que se recusou a aceitar o papel de vítima silenciosa. E então decidi que não pararia por aí. Nos meses seguintes, mergulhei de cabeça no grêmio estudantil. Uma coisa que sempre achei perda de tempo, confesso. Mas percebi que, dentro da burocracia escolar, é ali que muito lixo fica escondido. E também onde podemos cutucar as feridas certas. Comecei ouvindo, entrevistando colegas com deficiência, com transtornos de aprendizagem, estudantes com TDAH, com dislexia, autistas. O que passavam? Quem os respeitava? Quais professores zombavam deles? Quem negava o direito a tempo extra nas provas? O que ouvi foi revoltante. Havia uma menina com epilepsia que foi chamada de possuída por um professor de física. Um menino com deficiência auditiva que sentava no fundo da sala porque o professor não queria gritar. E o pior, todos tinham medo de reclamar. Medo de virar piada. Medo de serem transferidos. Medo de se tornarem eu. Então fiz o que sabia fazer. Documentei tudo. Organizei em dossiês, com nomes, datas, detalhes. Construí uma rede de apoio com pais, ex-alunos e até funcionários antigos que me mandavam mensagens por fora. Quando achei que tinha informação suficiente, entrei com uma denúncia formal contra a escola por negligência sistemática contra estudantes com deficiência. Não só a minha, mas coletiva. Uma denúncia ampla, pesada, com provas sólidas. A administração tentou me calar,
Fui chamado para uma reunião com 2 coordenadores e a psicóloga da escola. Disseram que minha obsessão por justiça estava afetando o clima institucional. Foi aí que eu ri. Uma risada seca, cheia de raiva engolida. Vocês só se incomodam porque não conseguem mais varrer isso para debaixo do tapete. Eu sou a poeira que voltou e grudou no chão. Saí da sala de cabeça erguida. Poucos dias depois, o Ministério Público Estadual abriu uma sindicância. E então as coisas começaram a desmoronar. A escola virou alvo de auditoria. Um por um, os professores citados no relatório foram convocados. Alguns entraram de licença médica. Outros pediram transferência. A diretora? Foi afastada por omissão. E, de repente, eu não era mais o menino da perna mecânica. Era o nome nos jornais. O estudante ativista. O cara que desafiou o sistema e fez as paredes mofadas da educação pública tremerem. Claro, houve consequências. Tentaram me excluir de tudo. Me cortaram da feira de ciências. Tentaram impedir minha candidatura a orador da turma. Mas eu havia ido longe demais para recuar. E o apoio fora da escola estava crescendo. Numa sexta-feira à tarde, recebi uma mensagem anônima no Instagram. Era de uma ex-colega da senhora Henderson. Ela me contou que o que ela fez comigo não foi um caso isolado. Anos atrás, ela havia sido afastada de outra escola depois de ridicularizar um estudante cadeirante durante uma apresentação. Ela sempre escapava com um puxão de orelha. Mas agora, finalmente, alguém a expôs. Salvei esse print com satisfação. Mas ainda havia uma ferida aberta. Os estudantes que ficaram calados. Aqueles que viram ela me atacar e não disseram nada. Aqueles que riram, que murmuraram, que me chamaram de mentiroso. E aí entra a parte mais amarga dessa história. Porque vingança contra a estrutura é uma coisa. Mas contra pessoas? Isso é pessoal. Comecei com um vídeo. Um desabafo. Gravei com o celular no meu quarto. Contei tudo. Sem cortes. Sem filtro. Falei da dor, da humilhação, da solidão. Mas principalmente, da covardia coletiva que torna possíveis monstros como a Henderson. Não foi só ela. Foram todos que ficaram calados enquanto ela tentava arrancar minha perna. Foram os que riram, que sussurraram, que me chamaram de mentiroso. Vocês são cúmplices. O vídeo viralizou. Mais que o primeiro. A escola tentou controlar os danos, mas era tarde demais. Os estudantes começaram a se dividir. Alguns me apoiavam abertamente. Outros queriam me cancelar por expor colegas. Mas aqueles que realmente sabiam que estavam errados, esses ficaram calados. E esse silêncio foi minha maior vitória. Porque a vergonha é o único tipo de justiça que gruda na alma.